Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Sabatini Neves e hoje eu tenho a honra e a alegria de trazer para uma conversa super especial a partir de uma série da Netflix chamada Navileira, o professor Dr. Wagner Balera, que ele é professor titular de Direitos Humanos na PUC de São Paulo, dirigente do Instituto do Capitalismo Humanista e conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo. E a professora doutora Thalita Carvalho. Ela é professora de História Cultural e Filosofia, psicanalista, mestre e doutoranda em filosofia, também pela PUC de São Paulo, para essa conversa interessante e multidisciplinar a partir da série Navileira, que se originou a partir de quadrinhos com o mesmo nome. Então, sem mais demoras, professor Wagner, sabe, essa série ela traz muitas questões em direitos humanos, que é o seu ramo, ou um dos, de expertise. O senhor foi o primeiro professor de direitos humanos do Brasil. E eu gostaria que o senhor explorasse a série e suas complexidades a partir dos direitos humanos. Para mim, o que chamou muito a atenção foram as questões de preconceito e as questões de etarismo. E a partir dessa provocação, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações. Muito obrigada. Oi, Thalita, que bom estar com você aqui nesse momento muito especial, diferente e que vamos aproveitar sem dúvida. Luciana, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Eu praticamente empurrei a você essa tarefa, que eu e a Thalita combinamos de fazer algo. Eu falei, alguém tem que fazer. Eu nunca fiz uma live, não é mesmo? Eu vou para as lives sem nem saber muito bem como funciona. E a Luciana, juntamente com o Paulo, organizaram tudo, viu, Thalita? Nós estamos entrando, mas quem fez tudo com muito carinho, com muita boa vontade, foram eles. Muitíssimo obrigado. De fato, me impressionou muito essa sua colocação, porque o que, desde o início da série, a gente parece que perpassa a série toda, é a questão do que fazer com as pessoas idosas, ou do que as pessoas idosas podem fazer com elas mesmas. É a história daquele senhor, justamente se inicia quando ele e os amigos vão ao funeral de um companheiro. É exatamente assim que começa. E ali ele sai, olha que interessante isso, o choque, né? Ele sai, e aí começa a pensar, puxa, eu estou com 70 anos, minha idade, eu estou com 70 anos, e o que eu fiz até agora, e principalmente o que eu não fiz e que eu gostaria de ter feito. É impressionante como isso vai se concatenando de uma maneira surpreendente. E ele, de fato, é alguém, isso é maravilhoso nesse personagem, ele é alguém completamente despido de preconceitos. Alguém que tudo está bem para ele, é um ser diferente. Lógico, é um tipo, né? Como a Thalita vai explorar melhor, ela que conhece tanto a tipologia. Então, ele é alguém, sim, ele é algo da natureza dele. Ele vai andando, encontra por acaso aquele lugar, tudo, lógico, é uma série, né? É uma produção, e vê, puxa, aquilo que era a coisa que ele mais desejava no mundo, independentemente de já ter sofrido os preconceitos pela situação, pelo fato dele ter optado por aquilo. Lá atrás já haviam achado extremamente estranho, não é? Como muitos de nós às vezes acham estranho que certas outras pessoas escolham caminhos que não são aqueles que nos parecem os mais adequados, os mais bonzinhos, os mais padronizados, não é mesmo? E aí ele vai não crescendo. E é impressionante que ele está disposto para realizar aquilo com que ele sonhou a vida inteira, ele está disposto a vencer todas as dificuldades.
Isso que eu acho impressionante nesse seriado. Quer dizer, como uma lição de vida. Eu entrei de cabeça para valer. Terei que vencer muitas dificuldades, como é a nossa vida, não é? A nossa vida a gente vai vencendo uma atrás da outra. Não há um dia em que você não tenha que vencer alguma dificuldade, por menor que ela seja. E a vida toda é assim. E ele vai começar a vencer. Aí você colocou autoritarismo. Aí vem o primeiro preconceito. O preconceito do dono da escola. O dono da escola, que é o, digamos assim, é também um bailarino, que a série dá a entender que ele, enfim, a Folha Santa não deu certo, né? Ele não deu certo, ele chegou a quase a ser muito grande, mas depois caiu num lugar comum, né? Mas o bailarino praticamente o enxota. O enxota. Quando vê aquele velho querendo aprender balé, como? Praticamente ele põe para fora, de maneira até um pouco grosseira. Bem. Mas ele não desiste. Isso é interessante. Ele não desiste, ele volta. Ele volta. O que você está fazendo aqui? E aí o que é, assim, me faz tremer até de alegria é de ver, bom, vamos difícil. Vamos fazer com você, seu velho, o teste mais difícil, pois ele enfrenta aquele teste. Eu até anotei o nome daquela quadrinha de balé, né, que é Sussu. É uma passada de balé, uma coisa estranhíssima, e que ele vai e aguenta aqueles minutos. Parece para mim aqueles minutos como se fossem aqueles poucos instantes que ele tem que aguentar. Aquilo parece o relógio da vida. É o relógio da nossa vida. O tempo todo nós estamos contando o tempo que falta. Agora, o tempo que falta, falta para quê? Eu sou um sujeito ansioso. Eu, pessoalmente, sou um cara ansioso. Eu chego sempre adiantado nos lugares, como você sabe, né, Luciana? Eu sou o primeiro sempre a chegar. Eu quero que tudo corra direitinho, rigorosamente, porque há um relógio da vida que está correndo, e eu fico assim pensando, será que vai dar tempo de eu fazer tudo que eu tenho que fazer no dia de hoje, no dia de amanhã, no último dia da minha jornada neste mundo? Então, eu fico pensando que ele também, ele vai assim pensando, não, eu tenho que fazer. Esses minutos são a minha vida. Eu estou jogando aqui aquilo que é o meu sonho. É justamente o navilheira, não é? Ele vai voar como uma borboleta. Quantas vezes a gente sente esse desejo de voar como uma borboleta? E a gente, às vezes, não começa a voar. Você não começa a voar, pode fazer. Você tem capacidade de fazer, mas você não voa. Por quê? O medo, a inibição, a vergonha, os pudores, deixam tudo você ficando um pouco travado naquela mesmice da vida. Olha, eu preciso ganhar dinheiro. Muitas vezes é só isso. Eu preciso ganhar dinheiro. Olha, o importante é ganhar dinheiro para sustentar minha família. Mas e daí? E daí? Então, acho que tudo isso a série vai mostrando de uma maneira muito impressionante. É algo que me chocou, de fato, como se concatenou, como se organizou, como se fez. E aí vem a outra história que você também sutilmente coloca na sua interrogante. São as pressões. A vida inteira se constitui num jogo extremamente estranho de pressões. Você sofre pressões em todos os campos onde você se encontra. A pressão que esse homem sofreu da família, fruto de alguns preconceitos, não de um ou dois, de alguns preconceitos. E as pressões são cabais. Eu nunca vou esquecer aquele filho mais velho, que era o cara bem-sucedido e que a série faz com que esse cara bem-sucedido fracasse completamente. Mas, na hora H, ele, ele, ele diz assim, como num gesto de cobrança: "Pá, eu nunca pedi nada para você. Eu só quero que você pare com isso. Olha só. Olha só, a cena é horripilante. E a mãe
a mãe fica indignada com aquele homem, o filho dela, a quem o pai deu tudo o que o pai pode dar, e diz, mas como? Ela bate no cara. Isso eu acho impressionante, essa parte. Uma das coisas mais... um dos pontos altos da série foi essa indignação da mãe. Ela já se põe do lado automaticamente do marido, porque também ela não gostou da ideia, também ela ficou envergonhada. O que será que vão falar dele? Ele é um velho. Será que vão pensar outras coisas? Porque há um dos preconceitos que fica velado o tempo todo, né, Thalita? Um dos preconceitos que mais existem nesse setor, não sei se é por conta de ser uma série de um país que talvez tenha outros tipos de referenciais, né? Mas há um dos preconceitos que fica velado. Ele aparece só uma vez em tom de brincadeira, de um vizinho que faz uma brincadeira com o velho, não é? Com o senhor Sim. Mas ali a mãe carrega os preconceitos da idade dela, da vivência dela, do ambiente dela. Mas ela diz, não, se ele quer, é legítimo. Ele tem que seguir o seu sonho. Então, isso é muito significativo, é uma etapa da nossa vida, você lutar para vencer o sonho. E o técnico, é interessante que o técnico, em princípio, não aceitava bem a ideia, mas como ele quer que o menino dê certo, aí entra o segundo personagem. O segundo personagem também é alguém de impressionante. Quer dizer, é um cara... Você notou, vocês notaram, que em boa parte da série tem 12 capítulos. Praticamente na metade da série, você não vê esse moço sorrir. Ele vive ele tem uma vivência angustiada. Primeiro, para a perda da mãe, que ele vira e mexe e recorre à mãe morta, como alguém assim que, puxa, por que você foi embora? Outra é a tristeza, o dissabor, o desalento pela vida que o pai levou e o que levou ao cárcere. Quer dizer, uma coisa também, essa outra persona é algo assim impressionante, né? Então, de repente, o professor, o técnico, consegue, não, eu quero esse cara vai ser seu professor. Olha que interessante a construção. Mas você vai ser o gerente dele. Olha que ajuste que ele faz, esse cara. Eu impliquei com ele no começo, mas agora eu dou os parabéns. Ó, você, menino, você vai ter que ensiná-lo. Você vai apanhar muito porque ele é velho. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser o seu gerente. E esse cara desempenha as funções de gerente de uma maneira tão encantadora que ele se torna um irmão do menino. Ele não é pai, nem avô, nem nada. Ele não se confunde com isso. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem aquele paternalismo, eu quero ajudar esse coitadinho. Não. Cada um fica na sua posição. E aí o senhor Sim vai começando a cobrar dia e noite, sem nenhuma vacilação. Tenho a minha missão, aprender balé. Você tem a sua missão. Você tem que ser o melhor. Duas pessoas que você percebe começam a se amar verdadeiramente, não é? É uma amizade que se torna íntima, a chegar ao ponto... Há pontos altos nesse negócio aí, viu? O cara que bolou isso é um gênio. Deve ser um costume de lá, né? O jovem vai a uma sauna com o senhor Sim. E ele fala, puxa, meu pai nunca me levou numa sauna. Para mim, isso nunca aconteceu comigo, mas não tem nada demais, né? Não passou pela minha cabeça que meu pai não gostava de mim porque não me levou numa sauna. Mas para ele, aquilo marcou, porque aquilo era um momento de profunda intimidade e que esse menino veio até com o amigo.
um momento também muito bonito, porque você vê que a intimidade vai se ganhando, às vezes com um pequeno gesto. Um pequeno gesto transforma o outro no seu irmão. Isso que é bonito nessa série. Ele vai conquistando, cada um vai conquistando o espaço do outro, ao ponto de se preocupar com o outro como se fosse ele mesmo. Então, isso é uma sequência impressionante. E depois eu já vou terminar essa minha fala, que foi uma espécie de resumo dos pontos altos, que é aquela história do senhor Sim teve o que o deixou muito firme no seu propósito, no seu projeto, foi aquele amigo dele que sonhava com o barquinho. O Avante é o nome do barquinho. Ele queria ter o barquinho, nunca teve e suicidou. A longevidade tem causado muito suicídio. A falta de perspectiva do futuro. Às vezes não é muito questão econômica, hein? Perceba, Thalita, perceba, Luciana. Não é questão econômica. Aquele homem tinha a resolver a própria vida. Estava bem assentado num lugar, arrumadinho, não é mesmo? Planejou, olha, eu quando eu chegava a sobre-idade, né? Além da idade normal, né? Essa sobre-idade, ninguém vai precisar se preocupar comigo. Eu vou estar no meu lugarzinho, eu falo isso para os meus filhos, viu? Nisso eu me identifico com esse personagem. E também com o senhor Sim. Olha, eu não quero dar trabalho para ninguém, eu tenho uma situação que permite que eu fique muito bem instalado, sem incomodar ninguém para nada. Ele também tinha esse planejamento. Lembra que ele começou a organizar isso? E o que aconteceu? Você não consegue planejar tudo na sua vida. Só alguém tem esse poder sobre a sua vida, é Deus. Você não consegue planejar tudo na sua vida. Ele planejou e não aconteceu. O outro planejou, foi e se frustrou. Porque não fez, não cumpriu o seu sonho. Não voou como uma borboleta. Voar como uma borboleta era ter o barquinho dele. Ele não voou como uma borboleta. E o que eu vou fazer na vida se eu não consigo nem mesmo isso? É impressionante, pessoal. Olha, eu fico por aqui nesse primeira sentação, digamos, e agora vamos ver a nossa querida Thalita. Muito obrigada, professor Wagner. Foi realmente uma abertura fantástica. E agora, Thalita, eu replico os mesmos questionamentos, as mesmas provocações para esse diálogo intercientífico, para a gente imbricar as nossas duas áreas de conhecimento, trazendo novamente as questões de preconceito, as pressões sociais que são desenvolvidas na série, o etarismo, até as questões de fraternidade e o desenvolvimento profundo dos vínculos de afeto. E olha, uma coisa me chamou a atenção, entre um homem mais velho e um homem mais novo, já dentro, insertos numa área que é vista diante da nossa sociedade com olhos preconceituosos, porque tratam-se de um grupo de bailarinos. E uma coisa que me chamou muito a atenção na série, e eu já vou passar a palavra para você, eu só vou colocar essa cena também, é na hora que o jovem, que é o mestre do Navileira, ele coloca assim: balé é um ato revolucionário para homens, balé masculino é chocante, é algo que incita à reflexão. Thalita, com você, por favor. Muito obrigada por tê-la aqui. Antes de mais nada, obrigada, Luciana, por ter organizado, o Paulo também, como o professor Wagner colocou, eu também não tenho experiência em organizar esse tipo de coisa, vocês estão salvando a gente de uma ideia de fazer essa conversa,
e que a gente não teria a menor condição de fazer sozinhos. Então, muito obrigada. Obrigada ao professor pelo convite. Foi uma abertura excelente, porque trouxe aí elementos da narrativa da série para o pessoal que vai assistir, de repente não assistiu. Foi muito feliz a escolha das cenas, dos diálogos, dos símbolos, professor. E fiquei muito satisfeita ao ouvir uma certa satisfação, assim, de, como quem diz, olha que legal, que ele está levantando muitas bolas aí para eu cortar depois, né? Muitos pontos, eu separei muita coisa aqui para falar, vou tentar reduzir minha fala a 20 minutos, muito esforço nesse sentido, me interrompa, né, quando eu bater meu tempo, mas para a gente colocar mesmo um diálogo aí, você coloca preconceito, você coloca uma espécie, assim, de ato revolucionário, que a gente poderia, talvez, bordejar aí como sendo algo da ordem de uma rebelião, né, de uma revolta, talvez. Eu vou começar a puxar alguns fiozinhos, tá? Vou me distanciar um pouco da narrativa que o professor já introduziu, então já está familiar, e vou começar a abordar algumas questões, sempre que possível, vou parear, às vezes o que você chama de preconceito, eu vou chamar, de repente, de uma máscara, de uma fuga, né? Trazendo aí elementos de uma reflexão filosófica e psicanalítica, tá? Vou também aqui evitar o jargão, acho que é muito importante, eu não estou aqui falando para colegas necessariamente, não tem como a gente filtrar quem está vindo assistir, então, sempre que possível, vou evitar termos muito técnicos para a gente conseguir conversar de uma maneira em que é da nossa experiência comum. Aliás, acho que por isso a série é tão impactante. Eu comentava com o professor Valera, na ocasião em que eu assisti, que o primeiro episódio eu não dei muita bola. Eu achei que era uma coisa assim, meio, falei, será que vai engrenar isso, né? E de repente, porque é de uma delicadeza, né? Não chega assim com os dois pés no peito. Você acha que vai ser uma coisa mais sutil, que não é tão impactante, a gente não vai se identificar tanto. E conforme vão correndo os episódios e vão sendo feitas revelações, né? Uma delas, na fala do professor, vou colocar aqui também, ele tem Alzheimer, né? Também. Então, além disso tudo que está rolando, que o professor colocou na narrativa, a gente tem aí sobreposta a questão do perder de si mesmo, a sua memória, aquilo que construiu sua própria história, né? E a angústia que isso traz para ele e para a família, né? Então, isso vai trazendo na série elementos que vão implicando a gente na própria série. Achei muito legal, professor, que você colocou exatamente coisas que eu tinha separado da reflexão filosófica e psicanalítica numa outra linguagem, mas que é certeiro. Então, olha só, se eu pegasse aqui as minhas referências, meu roteirinho, do que eu ia trazer para vocês, eu coloquei 2 eixos centrais na série. Desejo, tempo e luto. Foram os temas que eu coloquei assim como um arco conceitual para me guiar nessa discussão, né? Então, começando aí com a questão de se descobrir aos 70 anos que vou atrás do que eu não fiz, né? Esse não, daquilo que eu não fiz, a vida que eu não vivi, né? Não a vida que eu vivi. E aí você colocou também a questão de não haver o tempo. Ele fala isso em determinado momento, como se ele vira para o garoto, especialmente, né? Como quem diz, olha, você acha que você tem aí a vida toda pela frente, porque você é muito jovem, né? E esse tipo de esperança de imortalidade é típica do jovem ingênuo, né? Que não se percebe como alguém no tempo. Aí a gente já tem um primeiro ponto para a angústia e um primeiro ponto para se haver com o que fazer desta vida, né? A nossa vida não é vida simplesmente jogada, uma existência, né? Só quem tem este luxo são os animais. Eles nascem, existem, a vida deles está implicada nessa existência que já vem carregada de um sentido, de um fazer, tá pronto. Animal não angustia, tá? Não tem crise. Animal não sofre com a questão da finitude, né? Olha aí, outra palavra que circula bastante na cultura atualmente, né? A finitude. Que finitude é essa? É só a morte? A finitude do corpo? Não, a finitude do tempo.
justamente que o tempo está acabando. A nossa vida não está no vácuo. A gente existe no tempo. Se não existíssemos no tempo, seríamos imortais, eternos. Vou voltar a isso ainda para retomar a questão dos jovens, do suicídio que o professor falava, né? Mas tem um pensador, vários, na verdade, né? Mas eu vou trazer aqui um filósofo especialmente do século XX, chamado Martin Heidegger, que fala exatamente isso. Olha, ser, existir é ser no tempo. Então, a gente existe, nós somos um ser para a morte. A gente existe caminhando para esta morte. Pode parecer um papo, assim, para quem vai ver o vídeo depois, um tanto sombrio, né? Pô, vim aqui assistir uma conversa sobre uma série de sonhos, os caras estão falando de morte, Pô, que negócio é esse, né? Mas é que tá, né? Vamos tentar escapar um pouco aí do senso comum. Não necessariamente esta consciência da morte implica uma tristeza, uma melancolia. É justamente porque existimos para a morte que podemos construir sentido na vida. Imagina só, quer ver um exercício que todo mundo faz e que dá para entender de uma forma bem didática isso? Faça o exercício hipotético de assumir que amanhã, a partir de amanhã, todo mundo conquistou a imortalidade. Assim, de graça, dado, tá? A partir de amanhã ninguém morre. Somos eternos. Será que aconteceria? Será que a gente não deixaria para depois de amanhã fazer alguma coisa que a gente quer muito? Provavelmente. Se você tem todo o tempo do mundo, qual a necessidade de se mover em direção a fazer algo, construir algo? Provavelmente, passada a euforia inicial, a gente encontraria aí, a gente está fazendo aqui um exercício, né, a gente está indo para uma distopia, né? Mas a gente encontraria um estado de apatia geral, né? É porque o tempo se coloca para nós como limitado que a gente se move em direção a alguma coisa. E o que é que move a gente em direção a alguma coisa? Que a gente costuma dizer que é este sentido que a gente quer dar para a vida, ou a construção dessa vida que valeu a pena. Em geral, a gente vai chamar isso de sonho, desejo, é isso que move, né? Então, é importante colocar aí, né, essa questão do tempo e do jovem, porque, em geral, a gente não se dá conta disso. A gente aqui falando está numa conversa focada no tópico, mas no dia a dia, especialmente quando você é muito jovem, a gente suprime essa consciência. Né? A gente vive como se não houvesse amanhã, e não sou muito jovem, às vezes até mais tempo, porque é desconfortável, por uma série de questões. Né? Quantas vezes a gente não escuta colegas, filhos, amigos dizerem, a gente está em final de ano, né? Então vou pegar a deixa. Quantas vezes vocês ouviram já essa semana? Nossa, não vi esse ano passado. Parece que foi ontem, começou. Esses dias era segunda-feira e agora eu vi, passou uma semana. O que é esse não vi o tempo passar, né? É justamente esse automático que a gente se coloca em que a gente não se implica na construção da própria vida. A gente vai empurrando até que, e às vezes isso acontece de uma forma traumática, né? Como um evento traumático, é lançado para nós, assim, como uma bomba, que o tempo está correndo, que pode não ter a próxima segunda, né? No caso da nossa querida personagem aí, é mais presente por conta da idade e traz ainda um fator que pesa, que é a experiência do amigo de não ter vivido naquilo que se desejava. E aí ele começa a se implicar nisso, né? Então aí a gente volta para uma questão aí que ele tem o diagnóstico do Alzheimer e tem um símbolo que o professor Wagner evocou, que é o primeiro teste, né? Ele tem que ficar lá sustentando a posição naquele equilíbrio. E é realmente uma cena forte, assim. O símbolo daquilo, né? O professor leu aquele símbolo no tempo correndo, ficou no relógio, olha aí como que a nossa experiência e as nossas disciplinas às vezes orientam o nosso olhar, né? Para carregar simbolicamente um ou outro aspecto. Eu olhei menos o relógio e olhei mais ele tentando ficar
na posição, se equilibrar e sustentar. Por quê? Uma das questões centrais na psicanálise, especialmente hoje, é essa questão de sustentar o desejo, como indivíduo responsável pela criação da própria vida. A gente pode achar que isso é banal, que todo mundo deseja, e todo mundo vai lá e faz o que quer, mas não é assim. A prática mostra que não é assim, que é muito difícil, primeiro, reconhecer o seu desejo, e segundo, sustentar esse desejo e se responsabilizar por sustentar esse desejo frente ao que o professor colocou aí, percalços que vão sendo jogados no caminho dele, né? E que, na maior parte do tempo, o que a gente faz? A gente pega esses percalços, coloca eles assim no colo, faz carinho, cria que nem um pet, e fala, olha, tá vendo? Eu queria, mas aí não deu. E a gente se desautoriza desse desejo. Porque desejar implica conflito, implica reconhecimento de falta, implica ter que fazer alguma coisa. Não só sonhar com alguma coisa. Se fosse só sonhar, né? Tem que ir lá e fazer acontecer. E o fazer acontecer vai encontrar o quê? Vai encontrar o embate do outro. Na série, isso, veja só, né? O professor colocou bastante o foco no senhor. Eu li a série, na verdade, em todas as personagens. No garoto, no professor do garoto, no senhor, na mulher, no filho, mas todos, tá? O professor falava do tipo ideal, né? Poderia ser o tipo ideal, um arquétipo, mas o entretenimento faz isso, né? A gente tem que condensar certos tipos. A gente pode até discutir um pouco mais isso, o quanto cada um ali assume, né? O mais velho assume uma posição que ninguém pediu para ele, do líder da família, de ter que suprir todas as expectativas que não foram colocadas nele, mas que ele assume que foram, o responsável. A do meio, a filha do meio, geralmente é aquele arquétipo do filho perdido, né? Ele não sabe qual o lugar dele. Ele era, quando ele chega na família, ele é o caçula, e de repente vem outro, ele fica sem lugar, ele não é nem o mais velho, nem o caçula, o que esperam de mim? Então eu sou o perdido, o angustiado, que depende de todo mundo, o que o outro tem que me falar, o que eu tenho que fazer, eu preciso da validação de todo mundo o tempo inteiro, e aí vem o caçula. E o caçula encarna aquele arquétipo de eu não vou atender o desejo de ninguém. Eu sou mais eu, não crio expectativas em relação a mim, né? Eu acho bastante interessante isso. E mesmo a neta também, que é uma figura interessante. Eu vejo todos os episódios implicando todos os personagens a partir da experiência do senhor com o seu próprio desejo. E com a responsabilidade que eles têm de construir esse desejo. De que eles não precisam esperar até os 70 anos para isso. Mas que é uma tarefa árdua, né? Então, nessa construção dele se havendo com esse desejo, sustentando esse desejo, porque o tempo dele ele é muito consciente disso, que a morte faz companhia, né? Ele precisa avançar nisso e todo mundo vai sendo arrastado nesse processo. Qual que é o primeiro momento ali? O primeiro momento é ele manifestar esse desejo e ter que enfrentar o que nós todos enfrentamos, e por isso a gente recua no nosso desejo, aquilo que são os pedidos, as demandas dos outros, os desejos do outro, né? Mas, peraí, que vergonha, como que meu pai vai fazer isso comigo? A mulher, né? Assim, a gente está lidando ali com a subjetividade de cada um que internalizou coisas. Você chamou de preconceito, por exemplo. Sim, pode ser uma máscara, né? Pode ser uma das faces dessa desautorização. O preconceito, mas será que vão achar que, de repente, ele é gay? E que eu vi um casamento que era uma mentira? Ninguém nunca soube, agora ele vai se assumir? Ou será que meu pai agora vai todo mundo me zoar por causa disso? Vão falar que meu pai é bicha, de repente, né? Quem ali, né? Aquela primeira cena deles almoçando, né? É aniversário dele. Outro símbolo importante, né? Acontecimentos determinantes de uma vida. Nascimento e a morte, né? E ele está ali fazendo aniversário e quem ali parece que mais está à vontade com esse desejo vindo à tona? A neta, que é justamente a que todo mundo acha, tem muita expectativa, o pai põe muita expectativa, muito bem sucedido, né? Ela é a primeira a dizer que consegue verbalizar, eu não sei o que eu quero. Eu não sei nem onde eu estou para saber o que eu quero, quem eu sou.
Eu estou aqui desde o meu nascimento tentando preencher o desejo de vocês, meus pais, que me colocaram ali desde que eu nasci, no bairro tal, que esse investimento todo em mim, né? Ela é a primeira a autorizar, digamos, de alguma forma, que esse desejo entre na discussão da família, né? E ela vai, de alguma forma, ali também, né, a estrutura da narrativa vai começar a coincidir os caminhos, ela vai cruzar com o menino e tal. Então, acho que a gente, de alguma forma, articular na narrativa essa questão dos desejos e do quanto isso se relaciona com o tempo e com o luto, né? No caso dele, do personagem de 70 anos, a consciência aguda, ir atrás desse desejo que nada para, né? Tem ali seus momentos de oscilação, todo mundo, tá? Mas um desejo que tem tal força que vai transformando. A cena que o professor evocou da esposa, eu vejo essa cena também ela fazendo um giro no próprio desejo dela, porque ela começa não assim, ela começa passando pano para os filhos, ela começa também nessa posição de, pera, a gente não precisa fazer isso com a gente, vira sobre todo mundo, menos sobre ele, a questão, né? E eu preciso o filho colocar esta fala que é muito doída, muito de uma agressão, né? Nunca te pedi nada, né? E ela viu de dentro a situação, precisou disso para ela rodar de posição e desautorizar o filho a fazer aquilo e falar, peraí, calma. Então, eu também não vou ser a mãe que vai lá e passa o pano, porque ela começa assim, né? Servindo, ela serve, né? Todo mundo. Esse papel que ela se atribui, porque ela acha que esse é o desejo, né? O desejo dela é o desejo deles, que ela acha que é deles, né? E ela está sempre sendo rejeitada nisso, né? É o filho que não atende, a filha que não vai lá, ninguém quer saber, e ela roda de posição aí também. Ela começa a se ver com ela, e todo mundo nessa história. E o menino também, eu já devo ter estourado horrores no tempo, né? O menino também, na questão do desejo dele, você fala da amizade deles, o professor coloca isso muito bem, não é uma relação parental, não se trata ali de preencher esse lugar de um filho, dele ser o pai, não é isso, né? A gente está falando aí de laço. Por quê? Porque esse menino, a gente poderia dizer, pelo que é contado para nós, da história dele, que ele tem, o professor diz que ele é angustiado, eu vejo ele melancólico, né? Eu vejo nele um menino melancólico. O que é o melancólico? Melancólico é aquele que não elaborou o luto, que passou pelo luto e não elaborou, e ficou. Né? O que é o luto? Claro que a primeira coisa que nos ocorre é morte, mas tem muitos lutos. Luto é perda, qualquer perda. E a gente tem perda de relações, às vezes de entes queridos, às vezes de sonhos, de coisas, de amores. Muitas coisas podem ser perdidas. E o problema da perda que leva a gente a se lutar é que ela se inscreve na gente, ela não está fora. Por isso ela desorganiza, né? Thalita, então, como que é? eu vou aproveitar esse gancho e eu já vou abrir para o professor Wagner fazer as colocações dele ou perguntas para você. Então, professor, tá bom. Por favor, que daí você continua. Vamos lá. A pergunta, a partir daquela afirmação da Thalita, né? Eu não preciso esperar até os 70 anos. Bem, e, de fato, eu não preciso esperar até os 70 anos. E o senhor sim esperou. Mas todas as outras pessoas envolvidas naquele lugar, naquele momento, naquela história, não precisam esperar até os 70 anos. Eles podem prosseguir desde então. O sonho não precisa esperar. O sonho pode ser concretizado o quanto antes. Agora, pergunto para você, Thalita, para a gente fechar, digamos, essa reflexão. E aqueles que esperam? Eles esperam e tentam ou eles desistem sem tentar? Obrigada pela pergunta, professor. Então, né, o que a gente comentava aí como sendo a minha leitura da série é justamente isso, que os outros personagens leem na postura dele
um convite a não esperar até os 70 anos, né? E eu dizia que a relação, foi uma pergunta da Luciana, da relação deles, né? Aquilo que poderia de fora ser visto talvez até como inapropriada, não é mesmo? Um cara mais velho, um menino mais novo, o que está rolando ali, né? E eu falava do luto dele, e que o luto não elaborado já é essa melancolia. É justamente aí que está a resposta, né? Depende de como cada um vai se enfrentar e enfrentar o seu desejo. Esse luto não elaborado que gera melancolia parte do pressuposto de que a gente não é só uma subjetividade, um eu pairando. A gente é a gente, as nossas relações, os nossos sonhos. E quando a gente tem uma perda, um luto, significa o quê? A gente desequilibra, né? Algo da gente saiu ali. Elaborar o luto, portanto, seria a gente conseguir reconhecer que a perda acontece e, num segundo momento, reconhecer que a gente pode reconstituir laços, reconstituir relações. No caso, até do exemplo que o professor colocou do filho mais novo, que descobre, né, no documentário do pai o que ele queria fazer, o que era, né? Também tem uma expressão muito bonita do Freud no Luto e Melancolia, que fala que no processo da elaboração do reconhecimento de que a perda vai acontecer e a aceitação dessa perda, também a gente traz a possibilidade de um resto, fica um resto. O luto elaborado não significa superação total, fica um resto que vai ficar. E o que é esse resto? Algo que você vai se apropriar daquilo que foi perdido. No caso dele, às vezes, o que acontece, né? A gente vê bastante isso. Um desejo que a pessoa tinha, um ente querido, não realizou, a gente vai lá e realiza, né? Ou às vezes alguma coisa que era importante naquela relação amorosa, você não dava atenção, e aí quando acaba aquela relação, de repente dá uma super atenção para aquilo, faz parte da sua vida e nem era antes, você nem gostava de fazer aquilo, né? Esse é o resto que fica, que possibilita a criatividade de refazer o laço. E aí a gente vê todos os personagens da série fazendo isso a partir da experiência dele, né? O que eu acho bastante interessante se todos fazem isso? Acho que é uma pergunta que não tem resposta. Por quê? Porque é difícil desejar. A gente vai ter que lidar com frustrar o desejo do outro, a expectativa do outro. Talvez seja necessário fazer ruptura. De repente, o seu sonho vai ficar ruptura com algumas coisas. Alguns laços, de repente, terão que ser rompidos. Quem que vai sustentar isso, né? Você tem que chamar para si essa responsabilidade. Quem que consegue fazer isso? Essa é a questão. Você se autoriza a fazer isso? Tem gente que vai passar a vida toda esperando o dia da morte. E tem gente que não. Tem gente que vai falar, peraí, é só, tem que estar correndo e é essa a vida. O que farei de mim? A questão que a Luciana também colocou, como vindo aí da área de vocês, né, do estatuto ou do lugar da pessoa que já tem uma idade, que fica ali marginalizada, é por quê? Né, implicando essa discussão do sonho, do desejo. É um lugar em que a gente diz que você não tem mais que fazer isso. Que você está excluído dessa esfera. Ou por uma limitação física, ou porque agora você tem que simplesmente esperar, né, a morte chegar. É uma morte em vida. É como se você tivesse que se acostumar com o seu estatuto de morto. Então, assim, se movimentar na direção de um sonho nessa idade, não. Por isso é tão escandaloso o que ele faz. Porque tem o balé e tem a idade. O que é escandaloso? Assim, a maioria de nós tem dificuldade para sustentar isso. A gente prefere escapar, a gente foge. Né? Às vezes a gente é comum na discussão, né, da psicanálise, especialmente entre os lacanianos, a gente dizer que querer é diferente de desejar. Nem sempre a gente quer o que deseja, né? E aí você pega ele que está naquela idade, fazendo algo que é revolucionário, isso joga na cara de todo mundo o quanto você não está se abrindo o seu desejo, tendo todas as condições de fazê-lo. Então, assim, por que há revolta, né? Às vezes do filho mais velho, ou às vezes até uma pessoa assistindo pode falar, que absurdo, olha esse cara, que sem noção, que ridículo, nessa idade. As pessoas usam esses comentários na série, né? Porque lança para nós, assim, escancara um espelho da nossa covardia, né? Um cara como ele, naquela idade, fazer aquilo, sustentar esse desejo, para a maioria de nós que recua, porque tem medo, escancara. E dói, né? Ver isso. Então, é um convite, né? Cada um vai ou não fazer isso. Não se trata de responder, se trata de convidar. E aí? O que vai se fazer dessa vida
que foi te dada? Vai esperar como se não tivesse vivido? Ou, de repente, a possibilidade da morte? Um amigo um dia me disse isso. Tinha uma colocação feliz, na ocasião de um evento também traumático de morte, que a morte ensina a viver, para quem souber ouvir. Então, eu encerro a minha fala aqui e agradeço o convite do professor, da Luciana e de vocês. Teria mais coisa para falar, né? Mas poderia falar aqui mais uns 30 minutos. Tudo bem. Não deixe. Não. Muito obrigada. Guarda para o próximo. Eu vou abrir para as considerações finais do professor Wagner, depois eu encerro. Então, muito obrigado, Thalita, por podermos percorrer juntos essa obra de arte que pudemos assistir, não é? Podemos tateá-la juntos, apalpá-la juntos e aprender mais uma vez aquelas lições maravilhosas que assistimos naquele momento especial mesmo da nossa vivência humana, né? Obrigado também, Luciana, por você nos ajudar a ter esse bate-papo. Espero que as pessoas assistam a série. Nós não ganhamos nada da Netflix para fazer essa propaganda, a não ser a prazer. Faço resenha, explico séries. Mas sim, algo que marca mesmo, e que a gente vai tirar proveito. E quem assistir vai tirar proveito. Muito obrigado também ao Paulo pela infra que ele nos deu, né? E bem, até uma próxima vez. Desejo a todos um Feliz Natal, né? Já estamos ouvindo os sinos do Natal, né? Que todos tenham um Feliz Natal, um momento especial com as famílias, com os amigos, e até breve. Muito obrigada, professor Wagner, professora Thalita. Fica o nosso convite para um próximo podcast interdisciplinar sobre arte, sobre literatura, sobre psicanálise, a temática que vocês quiserem trazer, e agradeço os nossos ouvintes.